vamos falar sobre o nosso bom pastor. E a palavra é: confie no bom pastor. Será que você tem confiado de fato em tudo aquilo que o bom pastor ele tem para derramar sobre a sua vida? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Nós vamos falar da confiança no bom pastor. Abra aí a sua Bíblia em João, capítulo 10, o versículo 11. João, capítulo 10, o versículo 11. Eu quero ler com você. E a palavra diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos orar. Pai, nós te glorificamos. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigada pela oportunidade de mais uma vez aprender de ti, Senhor. Fala conosco nessa manhã, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nós já te agradecemos por tudo. Em teu nome, amém, amém e amém. Então, nós vamos hoje conversar um pouco sobre confiar no bom pastor. Nós lemos aqui no capítulo 10, o versículo 11, que Jesus, ele chama a si mesmo de bom pastor. Ele está dizendo: eu sou o bom pastor. E a imagem do pastor era algo muito frequente no tempo de Jesus, no Antigo Testamento. Existiam muitos pastores, porque esse era um trabalho cotidiano de cuidar das ovelhas da família. A tarefa de pastorear era geralmente assumida por homens. Por quê? Por causa dos perigos que assolavam o rebanho de ovelhas. Sempre tinha riscos, né? Animais ferozes queriam pegar as ovelhas e até mesmo assaltantes, salteadores. Então, geralmente as ovelhas eram cuidadas por homens. Os pastores, eles deveriam ser prudentes, pacientes e dedicados, né? No verão, era muito difícil encontrar novas pastagens. Então, era um desafio para o pastor. Ser pastor não é algo simples, fácil de acontecer, não. E agora eu estou falando de pastor de ovelhas animal. Mas não é à toa que o Senhor faz esse paralelo com o pastor de pessoas, de pastorear vidas. É muito parecido. Então o pastor, ele tinha que ter esse cuidado de manter esse equilíbrio, de ter água fresca, lugar seguro para as suas ovelhas, para livrar eles das feras, dos bandos de salteadores que atacavam os rebanhos com muita frequência naquele tempo. Então os pastores, eles passavam tempo todo com as suas ovelhas, e eles as nutria, eles as conduzia e eles as protegia. Como é bom ter um pastor. E por que Jesus se refere a si mesmo como um pastor? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, todo mundo conhece. E eu queria ler esse Salmo 23 com você, porque eu quero conversar com você sobre 3 coisas que você precisa entender para, de fato, confiar no bom pastor. E a primeira coisa é que você precisa aprender a confiar no bom pastor, porque você nunca terá falta de nada. Vamos ler o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse salmo, né, davídico, foi Davi que inspirado
pôde falar essas palavras sobre o nosso bom pastor. E nós precisamos entender que quando nós temos o bom pastor, nós não teremos falta de nada. Mas isso não está falando sobre ter falta de coisas, não. A palavra está dizendo, e se você for para o original, você vai entender que ele está querendo dizer que você não vai ter falta dele, ele não vai lhe faltar em tempo algum. Por isso você não vai ter falta de nada, porque ele estará com você em todo o tempo. E se você tem Deus, você tem tudo. E nós vamos aqui entendendo, quando ele vai falando todo o salmo, você não vai sentir falta de nada, porque a presença te entrega descanso. Você pode descansar, porque a presença dele te faz repousar. Você não terá falta de nada, porque a presença dele te confere refrigério para a sua vida. A palavra está dizendo que ele te conduz às águas tranquilas. E isso fala sobre refrigério. E você só tem esse refrigério na presença dele. Mas você também não terá falta de restauração, porque a palavra está dizendo que ele é aquele que restaura a sua alma. Você também não terá falta de orientação, porque a palavra diz que ele nos conduz às veredas da justiça. O pastor sempre anda à frente das suas ovelhas. O pastor sempre está à frente. A visão do pastor é ampliada. Ele segue à frente guiando. Ele segue à frente protegendo. O pastor sempre vai à frente das suas ovelhas. Mas você também nunca terá falta na presença dele de proteção. A palavra diz que mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, eu não temerei, porque o pastor está comigo. Eu também queria ressaltar, eu mandei uma imagem para a mídia. Eu queria que vocês pudessem colocar essa imagem, porque quando fala de proteção também nós lemos no Salmo que ele diz assim: tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Eu não sei se você sabe, mas o pastor, ele unge a cabeça da ovelha com óleo. E talvez você não saiba, mas ele unge, sabe por quê? Porque a ovelha, ela é frequentemente afligida por insetos, por moscas que tentam entrar pelas suas vias, tentam entrar pelo nariz, pelo olho e pelos ouvidos. E o pastor unge com óleo, com azeite, para que o cheiro possa afugentar. Porque quando esses insetos entram, existem alguns tipos de inseto, principalmente a mosca, que se alimenta do cérebro das ovelhas. E isso causa extrema dor, extrema inquietação, a ponto da ovelha começar a bater a cabeça na pedra, na rocha, até morrer. Por tanta inquietação, o pastor, ele unge a cabeça da ovelha para livrar a ovelha de atormentação e de todo o mal. O seu bom pastor, ele está aqui para ungir a tua cabeça, te protegendo e te livrando de toda perturbação e de todo mal. Amém? Mas você também nunca terá falta na presença do seu bom pastor de confiança. A palavra diz, você não vai precisar temer mal algum. Ainda que você esteja passando diante do mal, ainda que você esteja num vale, não, você não precisa temer, porque ele é com você. Você também não vai ter falta de companheirismo, porque a palavra diz que ele está comigo. Ele sempre está presente. Nesses dias de muitas lutas, eu tenho aprendido com ele e eu tenho dito isso: chama por ele, porque ele sempre vem. Na verdade, ele nem precisa vir, porque ele já está com você. Amém? Você também não terá falta de provisão, porque a palavra diz que ele prepara uma mesa. Ele prepara uma mesa para você. Você também não terá falta de alegria, porque a palavra diz que ele faz transbordar o seu cálice. Dias de muita alegria sobre a sua vida, independente das circunstâncias. E por fim, você não terá falta de qualquer coisa nesta vida, porque a palavra está declarando que a bondade, que a fidelidade ou a misericórdia do Senhor te seguirão
todos os dias da sua vida. E também você não vai sentir falta de nada quando estiver com Ele na eternidade, porque é lá que você vai habitar com Ele. Então, aprenda a confiar no bom pastor e você nunca terá falta de nada. Mas esse nada não é sobre coisas, é sobre a presença do bom pastor. Amém? Você está aqui comigo, dá um glória a Deus, interage conosco aí no chat, para que a gente possa entender que você está recebendo. Você sabe que eu gosto da igreja cheia, glorificando, dando glória a Deus, aleluia. Mas dê aí da sua casa, fala aí no chat com a gente, dá um glória a Deus, um aleluia, para que a gente possa interagir aqui. Porque a igreja não para, você não está aqui, mas você está aí conosco, ligadinho nessa palavra. A segunda coisa que você precisa entender para aprender a confiar no bom pastor é aprenda a confiar nele em tempos difíceis. Em Mateus 28:20, a palavra diz assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O pastor, para proteger as suas ovelhas, ele precisa estar perto. Os pastores precisam permanecer perto. Você já ouviu assim, quando pastor bom é o pastor que tem cheiro de ovelha? O pastor precisa estar perto das suas ovelhas. Por isso que o nosso bom pastor, ele enviou o Consolador para estar conosco todos os dias, todas as horas. Não importa a situação nem a circunstância. E é por isso que as ovelhas confiam no pastor. Eu não sei se você já viu um rebanho de ovelha, mas você já percebeu que a ovelha é meio atarentada, né? Ela não está nem aí para nada. A ovelha, ela fica, é um termo, mas eu vou dizer, que eu sou assim mesmo, ela fica meio abestalhada, a ovelha. Sabe por que ela fica assim? Porque ela confia no pastor, então ela não está nem aí preocupada, o lobo está ali olhando para ela e ela nem aí. Sabe por quê? Porque a confiança dela está no pastor. O pastor está ali protegendo, o pastor está ali com um cajado na mão para afugentar qualquer fera. Por isso que a ovelha, ela confia. E olha, a partir do momento que nós conhecemos o Senhor, nós iniciamos essa jornada especial com Ele, que é a jornada da confiança. Mas confiança não se adquire da noite para o dia. O Senhor, Ele trabalha em nós. O Criador, Ele gasta tempo para ganhar a nossa confiança. Entenda, eu quero que você entenda que a confiança não se constrói nos tempos fáceis, mas nos difíceis. É verdade ou não é? Confiança não se constrói nos tempos fáceis, se constrói nos tempos difíceis. Outra coisa importante que você precisa entender sobre confiança é que a confiança não é conquistada em nossa zona de conforto, mas fora dela. Confiança é conquistada fora da nossa zona de conforto. Porque a ovelha confia? Porque a ovelha está ali, pronta para ser abatida, mas o pastor está ali, está tosqueando as suas ovelhas, ele está cuidando, ele está pronto, ele não dorme, ele não cochila. O pastor, ele está sempre à frente das suas ovelhas. Como é bom ter um pastor. E confiança requer relacionamento íntimo e sincero. Confiança não se adquire da noite para o dia. Deixa eu falar uma coisa para você. Não precisamos de um consolador em nossa zona de conforto. É nos tempos difíceis, nas nossas piores dores, que nós precisamos de um consolador. No dia que vai tudo bem, você não clama pelo consolador. Você não chama por ele. Você pode até lembrar dele e agradecer pelo que você está vivendo, um tempo bom, um tempo de paz. Mas é no tempo difícil, é no tempo de dor que nós clamamos pelo Consolador, que nós deitamos em seu colo, que nós nos sentimos protegidos e abraçados pelo seu abraço. Você não precisa de um consolador quando tudo vai bem, não é verdade? É nos tempos difíceis que o Consolador, ele está à nossa disposição. Não importam quais sejam as nossas circunstâncias, podemos confiar nele, porque é a natureza do pastor cuidar de nós. Faz parte da natureza do pastor cuidar
das suas ovelhas. Não importa se é aquela que gosta de andar longe ou se é aquela que gruda no pastor. A natureza dele sempre será de cuidar de todas elas. E a nossa capacidade de confiar nele está diretamente relacionada ao quanto conhecemos e crescemos em conhecê-lo. A palavra diz lá em Efésios 4:13, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Invista em crescer, em avançar junto com o seu bom pastor. Deus está comprometido com o nosso crescimento. E às vezes você pensa que crescer é algo muito simples e muito fácil. Não, crescer é doloroso. E às vezes é no tempo mais difícil que nós mais crescemos. E andar com o seu bom pastor não quer dizer que você não vai passar por esses tempos difíceis. Não, você vai passar. Mas a presença dele é garantia de proteção em todo tempo, não importa a situação. Amém? E por último, aprenda a confiar no bom pastor, porque ele deu a vida por você. A palavra declara em João 10:14-15, diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus, ele deu a vida por nós. E eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas nós precisamos aprender a valorizar esse deu a vida por nós. Porque às vezes nós estamos em situações que nós deixamos de credibilizar essa morte, que nós deixamos de acreditar em tudo aquilo que o Senhor ele fez e está fazendo por nossas vidas. Você quando vai no médico, a gente vai no médico, vamos numa emergência. A gente não conhece o médico que está na emergência. E você está com a dor e o médico passa lá uma receita e diz: olha, tome tal remédio que você vai ficar bom. E você confia nessa pessoa que você não conhece, acreditando que ela estudou para aquilo, e você sai do hospital, vai na farmácia, compra o remédio e toma. É verdade ou não é? Você toma confiando em alguém que você nem conhece. Que na verdade a gente hoje vive num tempo tão difícil que a gente sabe nem se ele é médico de verdade. É bom pedir o CRM e pesquisar na hora. Mas o que te faz não acreditar em alguém que deu a vida por você? Será que você pode acreditar em alguém que deu a sua vida por você? Nós credibilizamos tantas pessoas, quando na verdade o único que merece o nosso maior crédito é Jesus. Ele entregou a sua vida por amor de mim e de você. E eu gosto de dizer, nós não mereceríamos qualquer favor, mas a graça e a misericórdia nos alcançou. E nós estamos de pé e nós estamos aqui porque Ele nos amou de tal maneira que se entregou a si mesmo, para que eu e você pudéssemos estar aqui e cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Ele não pediu nada em troca, foi de graça e foi por amor. Ele nos amou primeiro. Ei, não foi por causa dos seus méritos, não foi porque você é bonitinho, não foi por causa das suas lutas, nem das suas dores. Ele nos amou primeiro. A palavra diz que nós fomos enlaçados por esse amor. Ele nos amou, Ele se entregou e Ele continua nos amando. A palavra diz que a misericórdia que vem dEle é a causa de não sermos consumidos. Deus nos supre gratuitamente. Eu gosto de uma frase de um livro, Maravilhosa Graça, que diz assim, que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame. E não há nada que você deixe de fazer para que Deus deixe de te amar. Ele simplesmente te ama, independente do que você fez, independente daquilo que você é. Mas preste atenção, o amor não te habilita a fazer tudo o que você quiser. Não, Ele te ama. Ele ama
incondicionalmente. Mas quando nós somos alcançados por esse amor, nós somos transformados por Ele para viver por Ele e para Ele. De fato, Ele não pediu nada em troca, Ele fez tudo por amor. Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? A Bíblia diz que Deus não poupou Jesus, como Ele não poderia nos dar gratuitamente todas as coisas. Se você tem Jesus, você tem tudo. O que é que você tem pedido para Deus que Ele ainda não te deu e você está como menino mimado fazendo birra? Você tem Jesus e isso é o suficiente para você ser feliz. Você tem Jesus e isso é o suficiente para você viver bem. Você tem Jesus e isso é o suficiente para você ter paz. O bom pastor é com você e por você. Nossa confiança está em sua natureza como pastor. Nossa confiança está no fato de que sabemos que Ele nos deu Jesus. Não há absolutamente nada que Ele não faça por nós. E isso é muito forte. O Senhor, Ele é por você. E não há nada, absolutamente nada que Ele não possa fazer por você. Ele é o seu bom pastor e o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Nossa confiança não está nele, resolvendo todas as situações quando e como queremos, mas em saber que o pastor sempre cuidará de nós. Às vezes nós estamos nos comportando como meninos mimados, birrentos, né? Querendo um brinquedo e esperneia, e porque ele não faz, não quero, tô de mal, dá as costas, quando na verdade ele sempre vai nos dar, mas ele sempre vai nos dar conforme a sua vontade, conforme a sua perfeita vontade. Então, se você não recebeu ainda e você está nele, fica tranquilo, porque ele está preparando o melhor para a sua vida. Seja um filho obediente e ele vai te entregar não o que você quer, mas aquilo que você necessita, e certamente será o melhor para a sua vida. Amém? Você está aí confiando no seu bom pastor? Eu queria retroceder aqui e reformular aquilo que você precisa aprender hoje. Aprenda a confiar no bom pastor, porque você nunca terá falta de nada. Aprenda a confiar no bom pastor em tempos difíceis e aprenda a confiar no bom pastor porque ele deu a vida por você. Ele nunca nos faltará. Ele é o nosso bom pastor que deu a sua vida para que a nossa vida fosse abundante. Você já parou para pensar nisso? Que o Senhor, Ele não quer que você viva uma vida de qualquer jeito. O Senhor, Ele foi à cruz, Ele se sacrificou e Ele declarou em sua palavra que Ele não quer que você viva qualquer vida. Ele tem uma vida abundante para você, para a sua família e para a sua casa. Eu quero te desafiar a hoje confiar mais no seu bom pastor, a entregar-se totalmente, deixar Ele te guiar a pastos verdejantes, deixar Ele te levar às águas tranquilas, mesmo que ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, não tema, porque Ele é com você. E a palavra está declarando que a bondade e a fidelidade dEle te seguirá todos os dias da sua vida, até que um dia estaremos com Ele na eternidade. Amém?